Bem-vindos ao nosso webinar de planejamento de importação. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as oportunidades que existem para enxugar a carga tributária na nacionalização da mercadoria, importando mercadorias do exterior no Brasil. Atualmente existem 5 impostos base que são utilizados para a nacionalização da mercadoria: o ICMS, o IPI, o Imposto de Importação, o PIS, o COFINS e taxas eventuais de capatazia e outros tributos. Aí a gente vai falar um pouquinho disso, demonstrando aí algumas oportunidades de enxugar essa carga tributária, visando um preço mais competitivo de venda aí para os produtos importados. Inicialmente a gente começa falando de alguns incentivos, né? No Brasil existem alguns estados que concedem incentivos fiscais. Atualmente, o estado de Santa Catarina é o estado que tem um incentivo mais atrativo por acumular 2 fontes contábeis importantes, que é o diferimento na entrada e o crédito presumido na saída, e com isso ter, em relação pelo menos ao ICMS, uma redução de carga fiscal bem significativa nas importações. Esse incentivo, a gente vai demonstrar aí ao longo dos slides, ele exonera a carga tributária de ICMS importação de entrada de 18%, ou seja, é diferido totalmente os 18% na entrada, e na saída da mercadoria, que hoje a gente tem aí uma alíquota unificada de 4%, nós teríamos na saída de produtos importados em Santa Catarina uma alíquota de 1,4%. Então, o custo total do ICMS, importando pelo estado de Santa Catarina, é de 1,4% na conta final, aí, considerando ICMS. Ainda sobre incentivos fiscais, a gente pode falar de um desdobre desse mesmo incentivo fiscal, onde a gente tem a possibilidade de afastar a incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro para empresas que se utilizam de incentivos fiscais de ICMS, como esse que pontuamos agora. Mas não necessariamente o de Santa Catarina. Qualquer incentivo fiscal que hoje gere uma possibilidade de crédito presumido em conta gráfica é possível afastar via processo administrativo junto à Receita Federal do Brasil a incidência de contribuição social e de imposto de renda. Por quê? Porque hoje o crédito presumido dentro de um incentivo fiscal concedido por qualquer estado do Brasil é considerado subvenção de investimento, ou seja, aquele valor que a empresa tem disponível para investir em novas contratações de funcionários, ampliação de parque fabril, contratação de novas tecnologias. Então, com isso, hoje se tem um entendimento de que é possível afastar. Existem processos judiciais também discutindo o afastamento desses tributos, mas inicialmente com um projeto onde se comprove que a empresa de fato utiliza esse crédito presumido na contratação de ampliação de parque fabril, de funcionários, de tecnologias, é possível aí, junto à Receita Federal, buscar o afastamento dessas alíquotas de contribuição social e imposto de renda. Ainda sobre nacionalização de mercadorias, uma ponta importante também é a revisão fiscal, principalmente em relação ao IPI, onde a gente tem aí a cada 5 anos uma revisão aí de NEST, de classificação fiscal. Então é possível também, com um enquadramento adequado e correto, se buscar aí ou diminuir a alíquota, ou se essa alíquota de IPI estiver errada, ser enquadrada corretamente de acordo com o SESEX, MDIC e a própria Receita Federal, onde a gente tem a nota NEST, que define aí os conceitos exatos dessas mercadorias a nível de Brasil. Falando também de IPI de saída, IPI de revenda, existe uma possibilidade de discussão, mas aí na via judicial, onde a gente discute, na verdade, a diferença do IPI de entrada, o fato gerador do IPI de entrada e o fato gerador do IPI de saída. Então, nós temos hoje o IPI de entrada, que é definido pelo Código Tributário Nacional no artigo 46, onde existe a previsão legal para a incidência desse IPI.
Mas o IPI de revenda, de fato, hoje nós não temos uma base legal concreta para produtos importados, que é aquela mercadoria que você importa e não existe nenhum processo de industrialização, não sofre nenhuma melhoria dessa mercadoria, não muda a classificação fiscal. Então, de fato, esse IPI não deveria incidir na saída e acaba incidindo, né? Então, hoje também é uma oportunidade de enxugar aí a carga tributária de saída. Referente a taxas, a gente tem uma discussão bem importante hoje, já definida a nível de TRF quarta região e, né, por sequência, aí, STJ e STF, que é a taxa de capatazia. A taxa de capatazia ela integra o valor aduaneiro na importação das mercadorias. E hoje já existe, questão de 2 meses atrás, uma súmula do TRF quarta região, que é o TRF aqui Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, que já reconheceu a exclusão da taxa de capatazia para fins de cálculo do imposto de importação. E daí o que a gente tem de importante aí? O imposto de importação ele é um imposto que é custo dentro da nacionalização das mercadorias, porque ele é praticamente o único imposto que não é possível você compensar depois, né? O ICMS, PIS, o COFINS, o próprio IPI, é possível você lançar e pagar e creditar. Mas o imposto de importação é custo, então tudo que a gente tiver aí a possibilidade judicial e segura de enxugar esse imposto, a gente vai diminuir por consequência e com um efeito cascata o custo da nacionalização da mercadoria. Essa taxa ela ainda não é autoexecutável, ou seja, é necessário entrar com ação judicial para ter o direito reconhecido, né? Então hoje via mandado de segurança é possível garantir o afastamento dessa taxa da base de cálculo do imposto de importação e com isso, né, ter aí assegurado esse direito. É possível buscar 5 anos para trás, que é o que a lei fiscal garante aí a nível de retomada de valores pagos indevidamente e estancar a cobrança da taxa para frente. Ainda sobre nacionalização, a gente tem dentro do imposto de importação também a possibilidade de, para quem trabalha com máquinas ou importação de equipamentos não similares no Brasil, né, os processos de ex-tarifário, onde a gente consegue aí oscilar às vezes o imposto de importação de uma alíquota de 32 para 14, de 14 para 2, depende aí da classificação fiscal. Então, esses são os tributos bases aí que a gente tem, né, visando, mexendo aí no formato de incentivo fiscal no ICMS, no IPI, no imposto de importação, a gente consegue reduzir um pouco a carga de entrada dessa mercadoria e, por consequência, ter um preço mais competitivo na saída dessa mercadoria. Essas oportunidades são todas para importação de mercadorias que não sofrem processo de industrialização em relação aos incentivos fiscais, né, que apresentamos aqui, mas em relação à discussão de taxa de capatazia, do próprio imposto de importação em relação ao ex-tarifário, é possível empresas que industrializam também buscarem esse direito. Hoje a Pactum trabalha com vários incentivos e processos administrativos na área de comércio exterior, então são processos céleres porque são processos administrativos junto a órgãos de competência como o SESEC, CEMIDIC, a própria Receita Federal, secretarias, né, do Estado como Santa Catarina para se buscar o incentivo de ICMS, e é possível então ter um retorno mais célere e mais efetivo, né, porque nem todas as oportunidades se tratam de processo judicial. Mandados de segurança também, referente à liberação de mercadoria, qualquer processo que envolva aí otimizar a nacionalização da mercadoria no Brasil, revisão de taxas antidumping, né, se há incidência na mercadoria que está sendo importada dessas taxas de defesa comercial. Então, tudo que for para regularizar e otimizar a mercadoria na importação para o Brasil, né, a gente temos aí condições e expertise para
auxiliar o que for necessário, né? Então, creio que essas são pontualmente algumas oportunidades que juntas a gente, né, consegue encontrar um valor fiscal aí, que é o grande, às vezes, entrave, né, para se decidir muitas vezes para importar uma mercadoria. Então, numa revisão como essa ou num planejamento bem completo como este, se consegue às vezes reduzir de forma bem significativa os valores de nacionalização. Então, é isso, ficamos à disposição de todos, né, que precisarem na área de Comex. A Pactum tem expertise e condições técnicas de auxiliar, e agradecemos a todos pela audiência e até o nosso próximo webinar.